Você já ouviu falar de um lugar onde o céu parece tocar a terra, onde os doentes e os sofredores encontram consolo e onde incontáveis corações redescobriram a fé? Esse lugar é Lourdes, uma pequena cidade aninhada nas montanhas dos Pirineus, no sul da França. É um lugar que, por mais de um século e meio, se tornou um farol de esperança, cura e oração para milhões de peregrinos de todos os cantos do mundo. Para realmente apreciar Lourdes, precisamos viajar de volta a meados do século XIX. A França vivia um período de grande convulsão social. As cicatrizes da Revolução Francesa ainda eram sentidas profundamente. A Igreja havia sofrido perseguições e a ascensão do secularismo estava remodelando a cultura. A industrialização estava mudando a face da sociedade e, entanto, em meio a essas transformações, as pessoas comuns, especialmente os pobres, lutavam simplesmente para sobreviver. Fome, pobreza e doenças eram realidades cotidianas. A fé era frequentemente a única âncora que dava força para suportar as durezas da vida. Lourdes em si não tinha nada de extraordinário aos olhos do mundo. Era uma pequena vila rural, pobre e tranquila, cercada por montanhas e rios. Seus habitantes viviam vidas simples, muitos deles trabalhando como moleiros, pastores ou pequenos agricultores. Mas foi precisamente neste canto escondido da terra que o céu escolheu revelar uma mensagem de graça extraordinária por meio da mensageira mais improvável, uma jovem frágil e sem instrução chamada Bernadette Soubirous. O que torna Lourdes tão única não são apenas os eventos milagrosos que ali ocorreram em 1858, mas também o poder duradouro da mensagem transmitida pela bem-aventurada Virgem Maria. Suas palavras não se destinavam apenas a Bernadette, nem apenas às pessoas daquela época. Elas eram e continuam sendo um chamado para toda a humanidade, um chamado à oração, ao arrependimento e à conversão. Em Lourdes, Maria mais uma vez lembrou ao mundo a misericórdia de Deus, o seu desejo de curar nossos corações e a esperança da vida eterna prometida a todos os que creem. Quando falamos de Lourdes hoje, muitos pensam imediatamente na fonte, a água milagrosa que jorra continuamente desde a época das aparições. Peregrinos do mundo inteiro vêm banhar-se nela, bebê-la, lavar suas feridas e tristezas em sua limpidez cristalina. E, no entanto, embora curas físicas tenham sido concedidas por meio dessa água, os maiores milagres de Lourdes são espirituais. Vidas transformadas, fardos aliviados e corações inflamados com a fé renovada em Cristo. Mas antes que a fonte começasse a fluir, antes que o mundo voltasse os olhos para esta humilde vila, Lourdes era desconhecida, e a própria Bernadette era apenas mais uma criança da pobreza, vivendo em condições que muitos hoje considerariam inimagináveis. Quem poderia imaginar que Deus escolheria uma criança assim para ser seu instrumento, para trazer uma mensagem que ecoaria através dos séculos? Este é o mistério e a beleza dos caminhos de Deus. Como nos lembra a Escritura, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Na pobreza de Bernadette, em sua falta de educação, em sua saúde frágil, vemos o solo perfeito para que a graça divina criasse raízes. Ela não tinha nada de que se orgulhar, nada que pudesse distraí-la da glória de Deus. Tudo o que ela podia fazer era receber, obedecer e testemunhar. E foi exatamente isso que ela fez. A história de Lourdes começa, então, não apenas com aparições, mas com um profundo lembrete. Deus continua a visitar seu povo. Por meio de Maria, sua mãe, ele profere palavras de amor e chama seus filhos de volta a si. Ele não aparece em palácios, nem escolhe os poderosos ou os ricos para serem seus mensageiros. Em vez disso, ele vem aos humildes, aos esquecidos, aos pobres, aqueles cujos corações estão prontos para ouvir. Ao caminharmos juntos por esta história,
permitamo-nos ser peregrinos também. Lourdes não é apenas um lugar geográfico, é uma jornada espiritual. Ouvir a voz de Maria em Lourdes é ouvi-la nos chamando a uma oração mais profunda, a uma maior confiança e à conversão do coração. É importante lembrar que, por mais sombrios que nossos dias pareçam, por mais pesados que sejam nossos fardos, o céu não nos abandonou. Deus está perto, e por meio de Maria, Ele estende sua mão para nos erguer. Pense por um momento em sua própria vida. Você já passou por momentos de sofrimento, de doença, de provação tão profunda que sentiu que não havia saída? Talvez você ou um ente querido tenha enfrentado a incerteza de diagnósticos médicos, a solidão do envelhecimento ou a dor de relacionamentos rompidos. Lourdes fala nesses mesmos momentos. Ela nos diz que Deus não se esqueceu de nós, que Maria intercede por nós e que a graça pode romper até mesmo as noites mais escuras. Ao iniciarmos esta jornada pela história de Nossa Senhora de Lourdes, abramos nossos corações não apenas para a história do que aconteceu em 1858, mas também para a realidade viva do que Lourdes continua sendo hoje. Esta não é apenas uma história do passado, é um testemunho vivo da misericórdia de Deus para com os dias de hoje. Milhões de peregrinos continuam a viajar para lá, levando suas esperanças, suas feridas e suas orações. Alguns são curados fisicamente, outros espiritualmente. Todos partem tocados de alguma forma pelo amor que irradia daquele lugar sagrado. Caros amigos, Lourdes é um lembrete de que a fé não é uma relíquia do passado. Ela é viva, poderosa e transformadora. Nossa Senhora apareceu a uma menina pobre para lembrar ao mundo que a mensagem do Evangelho ainda nos fala hoje. Reze, faça a penitência e confie na misericórdia de Deus. Estas não são palavras ultrapassadas, são verdades atemporais que podem trazer cura e esperança aos nossos corações. E assim, ao iniciarmos esta reflexão sobre Lourdes, façamo-lo com uma oração em nossos corações. Nossa Senhora de Lourdes, Mãe dos pobres, Mãe da misericórdia, conduza-nos ao seu Filho. Ajude-nos a abrir nossos corações à sua graça, a confiar em seu amor e a encontrar cura em sua presença. Ensine-nos, como ensinou Bernadette, o valor da humildade, da oração e do sacrifício. Permaneça conosco nesta jornada, para que também nós possamos um dia beber da fonte eterna do céu. Em meados do século XIX, o mundo passava por profundas mudanças. A industrialização trouxe progresso, mas também trouxe consigo pobreza, convulsões sociais e o enfraquecimento da fé em muitas partes da Europa. A França, outrora chamada de filha mais velha da Igreja, havia sido abalada por revoluções, guerras e ondas de sentimento antirreligioso. Igrejas estavam fechando, mosteiros estavam sendo esvaziados e muitos católicos sentiam que sua fé estava sob ataque tanto da política quanto das filosofias modernas. Foi nesse ambiente de turbulência que Deus escolheu revelar, por meio de Maria, uma profunda lembrança de seu amor e misericórdia. A pequena cidade de Lourdes era um lugar improvável para uma visita tão celestial. Localizada no sopé dos Pirineus, Lourdes era uma vila pobre e quase esquecida. Seus habitantes viviam vidas simples, frequentemente marcadas pela fome e pela doença. As famílias sobreviviam coletando lenha, lavando roupa e cultivando pequenas roças. Para a maioria, a educação era limitada e a sobrevivência era o foco de cada dia. No entanto, é precisamente nesses cantos humildes e escondidos do mundo que o céu frequentemente escolhe falar para que ninguém possa se gabar da glória humana. O ano era 1858. Apenas 4 anos antes, o Papa Pio IX havia proclamado solenemente o dogma da Imaculada Conceição, declarando que Maria
desde o primeiro momento de sua existência, havia sido preservada, livre da mancha do pecado original. Essa verdade de fé, embora profundamente enraizada na tradição católica, havia sido oficialmente definida apenas recentemente. Muitos católicos abraçaram o dogma com alegria, mas outros ficaram confusos, ou até mesmo resistentes, lutando para entender seu significado. Era como se o próprio Deus desejasse confirmar esse ensinamento de uma forma que falasse não apenas aos teólogos, mas também aos fiéis comuns. E assim, por meio de uma jovem simples, pobre e sem instrução, o céu falaria com clareza e poder. A jovem escolhida foi Bernadette Soubirous, uma jovem de 14 anos de uma das famílias mais pobres de Lourdes. Bernadette era de baixa estatura, frágil na saúde e frequentemente ignorada. Sofria de asma, que dificultava a respiração, e quase não havia recebido educação escolar. Na verdade, nem sequer aprendera a ler ou escrever corretamente. Pelos padrões mundanos, ela não tinha nada a oferecer, e, no entanto, na misteriosa sabedoria de Deus, ela foi a escolhida para ser testemunha da Mãe Imaculada. Quando relembramos a história de Lourdes, é impressionante como Deus se deleita em usar os humildes para confundir os orgulhosos. Assim como a própria Maria havia sido uma humilde donzela em Nazaré quando foi escolhida para dar à luz o Filho de Deus, Bernadette também foi uma humilde jovem escolhida para ser a mensageira da presença de Maria. É como se o padrão do Magnificat continuasse ao longo da história. Ele contemplou a humildade de sua serva, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. As aparições de Lourdes nos lembram que a santidade não é reservada aos fortes, aos cultos ou aos poderosos. Ela é oferecida aos pobres de espírito, aqueles que confiam e obedecem. Mas antes de mergulhar nas aparições em si, é importante entender como era a vida em Lourdes naquela época. A família Soubirous morava em uma casa de um cômodo que outrora servira de prisão para prisioneiros. Eles eram tão pobres que frequentemente passavam fome. Bernadette, sendo a filha mais velha, tentava ajudar a família coletando lenha e cuidando dos irmãos mais novos. A cidade em si não era particularmente devota. Embora as pessoas frequentassem a igreja, a fé era frequentemente rotineira e muitos eram indiferentes à religião. Alguns até ridicularizavam ou desprezavam a devoção. No entanto, nesse ambiente espiritualmente morno, Deus escolheu enviar uma poderosa mensagem de arrependimento, oração e esperança. A França, em meados do século XIX, também foi marcada por grande tensão entre o secularismo e a Igreja. O racionalismo e as filosofias modernas estavam se espalhando, e muitos intelectuais rejeitavam a fé como algo ultrapassado. No entanto, ao mesmo tempo, havia uma profunda fome entre as pessoas comuns por sinais da presença de Deus. Peregrinações, devoções e santuários marianos estavam crescendo em popularidade. Não foi por acaso que, durante este século, a Virgem Maria apareceu em vários lugares: La Salette, em 1846, Lourdes, em 1858 e, mais tarde, em Pontmain, em 1871. Cada aparição trazia uma mensagem de conversão e esperança, como se o céu estivesse respondendo às necessidades de um mundo que estava perdendo o senso de Deus. A escolha de Bernadette como vidente é, em si mesma, uma mensagem para nós hoje. Para os católicos com mais de 60 anos, que viveram décadas de mudanças na igreja e na sociedade, Lourdes nos lembra de algo atemporal. A voz de Deus nunca se silencia, e sua mãe continua a se aproximar de seus filhos. Podemos sentir que o mundo de hoje está sobrecarregado pela dúvida, pelo secularismo e até mesmo pela hostilidade à fé. Mas, tal como no século XIX, Maria não aparece nos salões do poder, mas entre os pobres e humildes, para nos recordar a verdade do Evangelho. A gruta de Massabielle, onde aparições ocorreram, não era um lugar de beleza ou honra. Era um afloramento rochoso perto do rio Gave,
usado como o depósito de lixo e restos de animais. Crianças às vezes iam lá para coletar lenha ou cuidar de animais. E, no entanto, este canto esquecido e sujo de Lourdes tornou-se um dos lugares mais sagrados da terra, santificado para sempre pela presença da Virgem Maria. Como é apropriado que Deus transformasse o que era desprezado em um lugar de cura e graça. É uma parábola viva do que Ele faz em cada alma. Ele pega o que é pobre, quebrado ou indigno e o preenche com sua presença. Ao começarmos a percorrer a história de Lourdes, devemos manter este plano de fundo em nossos corações. Este não é simplesmente um conto de visões e milagres de muito tempo atrás. É um lembrete de que o céu fala em todas as épocas, chamando-nos de volta à oração, à penitência e à fé. A Virgem Imaculada não apareceu aos ricos ou cultos, mas a uma criança da pobreza, para que nenhum de nós se considere pequeno demais para ser notado por Deus. Lourdes é um presente não apenas para 1858, mas para nós hoje, especialmente para aqueles que carregam o peso dos anos, da doença ou das provações. A Virgem de Lourdes nos diz, com seu sorriso silencioso, que nunca somos esquecidos e que a graça de Deus flui mesmo nos cantos mais sombrios de nossas vidas. O primeiro encontro na gruta de Massabielle, em 11 de fevereiro de 1858, foi apenas o começo. Ao longo dos 5 meses seguintes, Bernadette Soubirous vivenciaria 18 aparições da Senhora. Cada visita carregava um significado mais profundo, cada encontro revelando mais da mensagem do céu para o mundo. O que começou como um rosário silencioso floresceu em um profundo chamado à conversão, à oração e à confiança na misericórdia de Deus. Para compreender verdadeiramente o significado de Lourdes, devemos caminhar passo a passo por essas aparições, ouvindo o que Maria disse, observando o que ela pediu e refletindo sobre o que isso significa para nós hoje. A segunda aparição, 14 de fevereiro de 1858. Bernadette sentiu-se atraída de volta à gruta apenas 3 dias após a primeira visão. Desta vez, ela carregava consigo um pequeno frasco de água benta, seguindo o conselho de sua mãe para se proteger caso a visão fosse uma armadilha do diabo. Quando a senhora reapareceu, Bernadette aspergiu água benta em sua direção. Em vez de desaparecer, a senhora sorriu gentilmente, como se estivesse satisfeita com a fé e a prudência de Bernadette. Este momento nos ensina uma lição sobre discernimento. Até mesmo a Igreja, quando confrontada com eventos extraordinários, os testa cuidadosamente. Deus não teme o escrutínio, pois a verdade sempre brilha mais intensamente sob exame. O simples ato de Bernadette de aspergir água benta foi um ato de confiança na proteção de Deus, e o sorriso de Maria a tranquilizou. Aquilo era verdadeiramente do céu. A terceira aparição, 18 de fevereiro de 1858. Pela primeira vez, a senhora falou. Bernadette ofereceu-lhe caneta e papel, pedindo-lhe que escrevesse seu nome. A senhora balançou a cabeça e disse: "O que tenho a lhe dizer não será necessário escrever." Ela então acrescentou uma promessa: "Você teria a gentileza de vir aqui por 15 dias? Não prometo fazê-la feliz neste mundo, mas no outro." Estas palavras estão entre as mais importantes da mensagem de Lourdes. Elas nos lembram que o cristianismo não se trata de conforto nesta vida, mas de alegria eterna no céu. Maria estava preparando Bernadette, e nós todos, para abraçar o sacrifício e a confiança, sabendo que a verdadeira felicidade não se encontra na terra, mas na presença de Deus. Da quarta à sétima aparições, 19 a 23 de fevereiro de 1858. Durante esses dias, Bernadette retornou fielmente à gruta, às vezes com acompanhantes, às vezes sozinha.
multidões começaram a se reunir, curiosas sobre a história da jovem. Alguns zombavam, outros rezavam, e outros ainda vinham simplesmente para ver se algo extraordinário aconteceria. Nessas primeiras visitas, a presença de Maria era predominantemente silenciosa, marcada pela oração e pela paz. No entanto, a fé das pessoas começou a despertar. Muitos em Lourdes, embora católicos, haviam se tornado mornos na prática. A visão de Bernadette ajoelhada, absorta em oração diante da gruta, tocou os corações. Ela lembrou-os do poder da fé infantil. A oitava aparição, 24 de fevereiro de 1858, um chamado à penitência. Este dia marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, a senhora deu uma mensagem clara. Penitência, penitência, penitência. Rezem a Deus pelos pecadores. Beijem o chão como penitência pelos pecadores. Bernadette, comovida com as palavras, imediatamente se prostrou no chão, pressionando os lábios contra o solo em humilde obediência. A multidão, confusa a princípio, acabou imitando-a. A mensagem de Maria era inequívoca. A maior necessidade da humanidade é a conversão. A cura começa não no corpo, mas na alma. Beijar o chão, prostrar-se, arrepender-se, estes são os primeiros passos para a reconciliação com Deus. Como esta mensagem é relevante hoje, em um mundo que frequentemente nega o pecado ou o trata com leviandade, Maria nos lembra que o pecado é real e os seus efeitos são graves. No entanto, ela também nos indica o remédio: arrependimento, oração e misericórdia. A nona aparição, 24 de fevereiro de 1858. A fonte milagrosa. Talvez o momento mais dramático tenha ocorrido durante a nona aparição. A senhora instruiu Bernadette: vá à fonte, beba bela e lave-se lá. A princípio, Bernadette ficou confusa. Não havia fonte, apenas lama e pedras. No entanto, confiando nas palavras da senhora, ela começou a cavar a terra com as mãos. A multidão observava com espanto, enquanto ela pegava a água lamadenta e tentava beber. As pessoas zombavam dela, dizendo que ela era louca, mas no dia seguinte, o buraco que ela havia cavado começou a encher-se de água límpida e corrente. A fonte havia nascido, e nunca mais parou de fluir desde então. Daquela fonte viriam inúmeros milagres de cura, mas a primeira lição foi a fé. Bernadette obedeceu, mesmo que não entendia, e a obediência dela desencadeou a graça. Da 10ª à 12ª aparições, 27 de fevereiro a 4 de março de 1858. A fonte continuou a crescer, assim como as multidões. Muitos começaram a trazer entes queridos doentes, lavando-os nas águas e rezando por cura. Embora nem todas as pessoas tenham sido curadas fisicamente, muitas experimentaram profunda paz espiritual. Durante esses dias, Maria repetiu seu chamado à oração e à penitência. As autoridades, no entanto, ficaram nervosas. Elas viam as multidões crescentes como perigosas, uma ameaça à ordem pública. As tensões começaram a aumentar entre os líderes civis e os fiéis. A 13ª aparição, 2 de março de 1858. Construir uma capela. Nesta aparição, a senhora deu a Bernadette uma missão. Vá dizer aos padres que as pessoas devem vir aqui em procissão e que uma capela deve ser construída aqui. Imagine a coragem que isso exigiu. Bernadette, uma jovem pobre e sem instrução, deve que se aproximar do pároco, padre Peiramale, um homem de autoridade e força de vontade. A princípio, ele se mostrou cético e até mesmo severo. Exigiu o nome da senhora antes de considerar qualquer ação. Mesmo assim, Bernadette permaneceu obediente.
Ela transmitiu a mensagem com simplicidade, sem nunca acrescentar suas próprias palavras, sem nunca tentar persuadir. Este momento destaca a humildade do plano de Deus. Maria confiou a mensagem a uma criança, mas também respeitou a autoridade da igreja. O pedido da capela só seria atendido após discernimento e investigação, garantindo que as aparições fossem verdadeiramente de Deus. A 14ª a 16ª aparições, 3 a 4 de março de 1858. A multidão chegou a milhares. Em 4 de março, mais de 20.000 pessoas se reuniram na gruta. Bernadette permaneceu calma e concentrada, com o olhar fixo na senhora. Ela nunca procurou representar ou impressionar, simplesmente orava, recebia e repetia o que ouvia. Durante esse período, as autoridades tentaram impedir as reuniões. Temiam desordem, doenças e instabilidade política. Mesmo assim, as pessoas continuaram a comparecer, atraídas por algo maior que o medo, a esperança do céu. A 17ª aparição, 25 de março de 1858. O nome revelado. Este foi o clímax das aparições. Na festa da Anunciação, Bernadette pediu novamente à senhora que revelasse seu nome. Com um sorriso, a senhora cruzou as mãos, ergueu os olhos para o céu e disse no dialeto local da aldeia de Bernadette: "Que soy a Imaculada Concepción." Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendia o significado dessas palavras. Repetiu-as cuidadosamente, temendo esquecê-las. Quando as relatou ao padre Peyramale, ele ficou atônito. O dogma da Imaculada Conceição, de que Maria foi concebida sem pecado, havia sido definido pelo Papa Pio IX apenas 4 anos antes, em 1854. Uma camponesa, simples e sem instrução, jamais poderia ter inventado tal frase. Esta era a prova de que ele precisava. A senhora era verdadeiramente Maria, a Mãe de Deus, confirmando os ensinamentos da Igreja com seus próprios lábios. Para nós, este momento é de tirar o fôlego. Maria não se limitou a dizer que era sem pecado. Ela se identificou completamente com o dogma: eu sou a Imaculada Conceição. Ela revelou seu próprio ser como puro, imaculado, criado por Deus para gerar seu filho. Em Lourdes, o céu confirmou o que a Igreja havia proclamado, que Maria é a nova Eva, cheia de graça, a aurora da salvação. A 18ª e última aparição, 16 de julho de 1858. 4 meses se passaram antes que Bernadette visse a senhora novamente. Na festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo, Bernadette sentiu-se atraída mais uma vez para a gruta, mas as autoridades a cercaram, proibindo o acesso do público. De pé, na margem oposta do rio, Bernadette ajoelhou-se, olhando para a água. Lá, mesmo à distância, a senhora apareceu mais uma vez, radiante e amorosa. Foi uma despedida silenciosa, uma garantia final de que Maria permaneceria sempre próxima, mesmo que invisível. Relembrando essas 18 aparições, podemos resumir a mensagem de Maria em 3 palavras essenciais. Oração. Ela convidou Bernadette e todos nós a rezar, especialmente o rosário, como um caminho de paz e força. Penitência. Ela pediu arrependimento, humildade e reparação pelo pecado, lembrando-nos de que a cura começa na alma. E confiança. Ao revelar-se como a Imaculada Conceição, Maria nos apontou a vitória de Deus sobre o pecado e prometeu que a esperança é mais forte que o desespero. A fonte, a capela, as procissões, tudo flui desses 3 fundamentos. Lourdes não se trata apenas de curas milagrosas, trata-se da conversão dos corações. Para os católicos de hoje, especialmente aqueles que carregam a sabedoria e as provações de muitos anos, Lourdes oferece profundo conforto. Se você se sente esquecido,
lembre-se de que a senhora escolheu uma criança pobre e doente. Se você sofre de alguma doença, lembre-se de que a fonte de Lourdes flui não apenas para o corpo, mas também para a alma. Se você está sobrecarregado pela culpa ou pelo arrependimento, lembre-se das palavras de Maria: penitência, penitência, penitência. Não para condenar, mas para curar. Cada peregrino a Lourdes é lembrado de que nenhum sofrimento é desperdiçado, nenhuma oração é ignorada e nenhuma alma está fora da misericórdia de Deus. Quando a fonte jorrou pela primeira vez do solo de Massabielle, ninguém poderia imaginar o rio de graça que dela fluiria por gerações. O que começou como um fio d'água lamacento tornou-se não apenas um fluxo físico de água, mas também uma torrente espiritual, lavando corações, curando corpos e renovando a fé em todo o mundo. Lourdes é frequentemente associada a milagres. No entanto, para compreender esses milagres, precisamos vê-los não como mágica, mas como sinais. Sinais do amor de Deus, sinais da intercessão de Maria e sinais de que o sofrimento, quando unido a Cristo, nunca é em vão. As primeiras curas ocorreram quase imediatamente após a descoberta da fonte. Pessoas que se banharam ou beberam da água relataram alívio repentino de doenças. Um dos primeiros casos foi o de Catherine Latap, mãe de 2 filhos, que sofreu paralisia na mão em um acidente. Em 1º de março de 1858, ela foi à gruta, mergulhou a mão na fonte e imediatamente recuperou os movimentos. No dia seguinte, voltou a trabalhar no campo. Outro milagre antigo envolveu um pedreiro chamado Louis Bourriet, que estava cego de um olho havia 20 anos devido a uma explosão. Após lavar o olho ferido com a água da fonte, ele recuperou a visão perfeita. Essas primeiras curas se espalharam rapidamente por Lourdes e além. Enquanto os céticos as rejeitavam como exageros, os fiéis as viam como a confirmação da promessa de Maria. A fonte era de fato uma fonte de graça e misericórdia. À medida que as notícias de curas milagrosas se multiplicavam, a Igreja reconheceu a necessidade de uma investigação cuidadosa. A fé acolhe milagres, mas a fé também busca a verdade. Para evitar enganos ou exageros, o Escritório Médico de Lourdes foi criado em 1883. Este escritório é único no mundo católico. Reúne médicos de todos os países, crentes e não crentes, para estudar alegações de curas milagrosas. Cada caso é submetido a um rigoroso exame médico. Os critérios são rigorosos. A doença deve ser grave, incurável ou além do tratamento médico atual. A cura deve ser repentina, completa e duradoura. Não deve haver explicação natural. Somente após o departamento médico confirmar que não existe explicação científica, a Igreja procede à investigação para verificar se a cura pode ser reconhecida como um milagre. Esse processo, lento e cuidadoso, garante que a reputação de Lourdes não se baseie em superstição, mas na verdade. Ao longo das décadas, mais de 7.000 curas foram documentadas em Lourdes. Destas, pouco mais de 70 foram oficialmente reconhecidas pela Igreja como milagres. Recordemos algumas que brilham com particular clareza. A cura de Pierre de Rudder, 1879. Pierre, um fazendeiro belga, sofreu um terrível acidente. Quebrou os 2 ossos da perna e não cicatrizou, deixando-o em agonia por anos. Seu caso era bem conhecido, pois muitos médicos o trataram sem sucesso. Em 1875, ele foi levado à Gruta de Lourdes. Depois de rezar e mergulhar a perna na água da fonte, levantou-se repentinamente. Os ossos foram instantaneamente curados e ele caminhou normalmente até a sua morte, muitos anos depois. Sua cura foi tão bem documentada que convenceu até mesmo céticos da autenticidade de Lourdes. A cura da irmã Louise Lamotte, 1892.
Esta religiosa sofria de tuberculose, uma doença que devastava a Europa na época. Incapaz de comer ou andar, ela foi levada a Lourdes em uma maca. Após receber a bênção com o Santíssimo Sacramento durante a procissão eucarística, levantou-se, completamente curada. Sua recuperação não foi apenas física, mas também espiritual. Suas forças renovadas permitiram que ela continuasse sua vocação de serviço por muitos anos. A cura de Gianni Fretel, 1948. Jovem sofrendo de peritonite e tuberculose, Gianni estava às portas da morte. Os médicos haviam declarado que não havia esperança. Ela foi levada a Lourdes em estado de extrema fraqueza. Após receber a comunhão na gruta, sentiu uma repentina onda de energia. Seu corpo foi completamente restaurado. Ela viveu mais 40 anos, dedicada a dar testemunho da misericórdia de Deus. A cura de Vittorio Micheli, 1963. Talvez um dos casos mais surpreendentes. Vittorio, um soldado italiano, tinha um tumor maligno que havia corroído parte de sua pelvis. Raios-X mostraram que o osso estava literalmente faltando. Ele foi levado a Lourdes, onde se banhou nas águas. Meses depois, novos raios-X revelaram que o osso havia se regenerado, uma impossibilidade médica. Vittorio retornou à vida ativa, e o caso permanece como um dos milagres mais extraordinários da história de Lourdes. Por mais impressionantes que sejam essas curas físicas, a Igreja nos lembra que elas não são o objetivo principal de Lourdes. As palavras de Maria foram claras: penitência, penitência, penitência. Para cada corpo curado em Lourdes, inúmeras almas foram curadas. Almas que redescobriram a fé, que encontraram paz após anos de culpa, que experimentaram o perdão ou coragem para suportar o sofrimento com esperança. Muitos peregrinos testemunham que, embora não tenham recebido a cura física, deixaram Lourdes transformados interiormente. Encontraram força para carregar sua cruz, paciência para conviver com a doença ou reconciliação com Deus por meio da confissão. Esses são os milagres mais profundos, aqueles que continuam a repercutir através das gerações. Uma das experiências mais comoventes em Lourdes é a procissão das velas. Milhares de peregrinos carregando velas rezam o rosário juntos ao cair da noite. O som da Ave Maria se eleva em dezenas de idiomas, unindo pessoas de todas as nações. Nesse momento, Lourdes revela seu verdadeiro milagre, a unidade da fé. Ricos e pobres, jovens e idosos, saudáveis e doentes, todos são iguais diante do olhar de Maria. Os doentes não são escondidos, mas colocados no centro, honrados como ícones vivos de Cristo crucificado. Para muitos católicos, especialmente os idosos, Lourdes carrega uma mensagem profundamente pessoal. Seu sofrimento não é insignificante. Em uma sociedade que frequentemente esconde os doentes ou mede a vida pela produtividade, Lourdes proclama a dignidade de cada pessoa, independentemente de sua saúde. O chamado de Maria à penitência é também um chamado para ver o sofrimento não como punição, mas como participação no amor redentor de Cristo. Os doentes em Lourdes não são meramente pacientes, são testemunhas, mestres da fé e portadores da graça. Todos os anos, milhões continuam a visitar Lourdes. Peregrinos banham-se nas águas, assistem à missa nas basílicas, participam de procissões e ajoelham-se em silêncio na gruta onde Bernadette orava. O departamento médico continua o seu trabalho, estudando novos casos. Mas mesmo sem milagres oficiais, a fé dos peregrinos brilha. Lourdes continua sendo um lembrete vivo de que Deus ainda age, ainda cura, ainda entra em nosso mundo por meio da intercessão de Maria. Para você que me ouve hoje, talvez se pergunte: será que Deus me curaria? Será que Ele me concederia um milagre? Lourdes nos lembra que Deus sempre responde, embora nem sempre da maneira que esperamos.
Às vezes, ele cura o corpo. Sempre, ele cura a alma. Se você está doente, confie-se a Maria. Se está cansado, venha à sua fonte em oração. Se anseia por paz, una seu coração aos milhões que encontraram consolo em Lourdes. A promessa de Maria continua válida. Não prometo fazer você feliz neste mundo, mas no próximo. E, entretanto, por meio de seu filho, ela continua a nos dar vislumbres do céu aqui na terra. Se você chegar a Lourdes hoje, o primeiro som que o receberá será o do rio Gave, movendo-se firmemente diante da gruta como o bater de um coração. Peregrinos chegam de trem e avião, em ônibus de cadeiras de rodas, de moletas e com carrinhos de bebê. Eles vêm com rosários nos dedos e histórias guardadas no coração. Um cônjuge enfrentando uma cirurgia, um neto à deriva, uma dor que ainda não encontrou palavras. E o que eles encontram, como Bernadette descobriu, não é espetáculo, mas presença. Uma garantia silenciosa e constante de que o céu está próximo. A gruta de Massabielle é menor do que a maioria imagina, mas abriga um mundo. As pessoas se alinham em silêncio reverente, tocando a rocha fria onde Maria estava. Velas tremulam ao lado do nicho, milhares de pequenas chamas sussurrando as orações de famílias e nações. Alguns peregrinos se ajoelham na pedra úmida, outros sentam-se em bancos a céu aberto e simplesmente respiram. Você sente imediatamente. Lourdes é, antes de tudo, um lugar de silêncio. Não de vazio, mas de um silêncio carregado de misericórdia. Aqui, as palavras se tornam mais simples. Mãe, ajuda-me. Jesus, eu confio em ti. Perto da gruta, bicas despejam a água da nascente que primeiro jorrou das mãos de Bernadette. Os peregrinos a levam aos lábios, fazem o sinal da cruz, enxaguam o rosto e enchem garracinhas para levar para casa. Muitos também entram nos banhos, agora conduzidos com dignidade e modéstia, onde voluntários acolhem os doentes como hóspedes de honra. Todos são lembrados de que a água de Lourdes não é mágica, é um sinal. A água aponta para além de si mesma, para a cura maior que Cristo oferece nos sacramentos e na conversão do coração. Aqueles que se banham frequentemente falam menos sobre uma sensação física e mais sobre uma leveza repentina, um fardo silenciosamente aliviado, um medo que se torna menor. Em Lourdes, os doentes não se escondem atrás da multidão, eles a lideram. Voluntários de azul e branco, membros da Hospitalité, guiam os doentes com uma ternura capaz de fazer chorar até os mais fortes. Há uma profunda igualdade aqui. A cadeira de rodas se torna um trono, a maca um lugar de honra. Em um mundo que frequentemente mede o valor pela produtividade, Lourdes proclama que toda a vida humana brilha com dignidade imortal. Percorrer a esplanada é entrar em uma parábola viva onde respiram as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. A pulsação de Lourdes é a Eucaristia. Os peregrinos assistem à missa em muitas capelas e basílicas. A Basílica do Rosário com seus mosaicos luminosos, a Basílica Superior erguendo-se como um hino, e a Basílica Subterrânea construída para acolher grandes assembleias. A procissão eucarística do meio-dia flui como um rio de fé, padre e povo movendo-se juntos sob a custódia, Jesus carregado entre seus pequeninos. A bênção dos doentes é um momento que poucos esquecem. Mãos se estendem, lágrimas caem silenciosamente e a esperança passa de coração para coração como uma vela acendendo outra. Ali perto, confessionários ladeiam um caminho sombreado. Confissões são ouvidas em muitas línguas. Alguns que estiveram ausentes por décadas adentram novamente aquela luz suave e saem renovados. Se você prestar atenção, ouvirá uma frase repetida em Lourdes tão naturalmente quanto "Bom dia", "Coragem",
Coragem, recomece. Ao cair da noite, a procissão de velas começa. A Ave Maria se eleva em ondas, centenas de línguas unidas em uma única oração. Os idosos caminham lentamente, os jovens cantam com vozes firmes. Alguns seguram velas para aqueles cujas mãos tremem. As décadas do rosário giram como uma roda, alegres, luminosas, dolorosas, gloriosas. Toda a vida de Cristo e a nossa refletida nos olhos de Maria. Estar ali é compreender que você não está sozinho. A igreja é maior que nossas paróquias, mais antiga que nossos medos, mais forte que nossas divisões. Esta é a família de Deus, e ela ainda está muito viva. Alguns grupos chegam com missões especiais, militares rezando pela paz, famílias em busca de força, grupos diocesanos guiados por seus bispos, jovens descobrindo que a fé não é uma relíquia, mas um relacionamento. Voluntários empurram cadeiras de rodas pela via sacra, um caminho com figuras de bronze que sobe uma colina arborizada. Em cada estação, a paixão de Cristo é contemplada pela lente dos doentes. Percebe-se que as estações não terminam no túmulo, mas se abrem para o amanhecer. Lourdes nos ensina a carregar a cruz juntos, com Maria ao nosso lado. A maioria dos peregrinos parte com uma pequena garrafa de água e um terço um pouco mais pesado. Mas o presente mais profundo é algo que não se pode levar: o hábito de orar, um olhar mais gentil, a coragem de amar. Em casa, muitos montam um cantinho simples com uma vela, uma imagem de Nossa Senhora e a garrafa da gruta. Alguns começam a rezar o terço em casal ou como avós e netos, integrando a fé ao ritmo diário. Outros mantêm uma pequena Lourdes, uma lista dos doentes para lembrar a cada semana. O santuário que você visitou se torna um santuário dentro de você. Nem todos podem ir à França, e tudo bem. Lourdes encontra você onde você estiver. Aqui está uma simples peregrinação do coração. Crie um espaço tranquilo em casa, acenda uma vela. Reze o sinal da cruz lentamente, como Maria ensinou a Bernadette. Leia o Magnificat e agradeça a Deus por sua misericórdia. Ofereça uma dezena do rosário pelos doentes, nomeando-os. Faça um pequeno ato de penitência, perdoe, jejue de lamentações ou ligue para alguém que esteja sozinho. Confie seu sofrimento a Cristo por meio de Maria. Jesus, eu te dou o que não posso carregar sozinha. Dessa forma, a fonte de Lourdes flui por cozinhas e quartos de hospital, por apartamentos tranquilos e lares familiares movimentados. A graça de Massabielle não se limita à geografia, é carregada pela fé, derramada por Deus e guardada pela mãe que disse: rezem, façam penitência, venham aqui em procissão. Lourdes se apresenta como uma contradição ao desespero. Ela diz ao mundo moderno que a pessoa humana é mais do que biologia, que o sofrimento não é inútil, que a misericórdia é mais forte que o cinismo, que a oração constrói uma civilização de dentro para fora. Ela diz a cada um de nós pessoalmente: sua vida é vista, sua dor é conhecida, sua esperança não é tola. A senhora ainda aponta para o seu filho, a fonte ainda flui e o evangelho ainda cura. Queridos amigos, caminhamos com Bernadette ao longo das margens do Gave. Paramos na gruta onde uma pobre criança encontrou uma bela senhora. Ouvimos o chamado à oração, à penitência, ao amor. Vimos a primavera brotar da terra e as velas se erguerem na noite. Agora nos perguntamos: o que Lourdes significa para nós, hoje, em nossos lares, em nossas doenças, em nossas famílias? Se reunirmos as 18 aparições em uma única chama, 3 raios brilharão. Oração, não complicada nem performática, mas infantil. O rosário em mãos idosas, um sussurrado Jesus tem misericórdia, o sinal da cruz feito com cuidado, penitência, não sombria nem dura, mas honesta,
admitir nossos pecados, escolher a reconciliação, oferecer pequenos sacrifícios por amor. Esperança. Não negação da dor, mas confiança. Acreditar que a Mãe Imaculada nos conduz ao seu Filho, que venceu o pecado e a morte. As palavras de Maria a Bernadette foram poucas, mas carregam o peso do Evangelho. Penitência, penitência, penitência. Reze pelos pecadores. Eu sou a Imaculada Conceição. Através delas, ela aponta para Jesus, seu perdão, suas chagas sagradas, sua vida ressuscitada derramada sobre a nossa. Aos doentes, Lourdes diz: vocês são preciosos. Sua cama é um altar onde sua oração sobe como incenso. Ofereçam sua dor com Cristo pela salvação das almas. Deixem que os outros os sirvam sem vergonha. Vocês os estão ensinando a amar. Aos que cuidam, Lourdes diz: não tenham medo da ternura. Suas mãos são as mãos de Cristo quando lavam, levantam e consolam. Quando estiverem cansados, lembrem-se de que o amor nunca é desperdiçado. Aos que duvidam, Lourdes diz: venham e vejam. A fé cresce quando nos ajoelhamos, quando confessamos, quando perdoamos um pouco mais cedo do que planejamos. Peçam uma pequena graça hoje e agradeça a Deus quando ela chegar. Para aqueles que se sentem distantes de Deus, Lourdes diz: não é tarde demais. O caminho de volta é curto. Uma confissão sincera, uma Ave Maria sincera, uma decisão honesta de recomeçar. No fim, Bernadette nos ensina a ser pequenos. Ela nunca tentou ser importante, ela tentou ser fiel. Ela deixou Deus escrever a história e assumiu o menor papel com o maior amor. Isso é santidade para pessoas comuns. Faça a próxima boa ação, aceite a próxima pequena cruz, faça a próxima oração, sorria o próximo sorriso paciente. Deus cuida do resto. Vamos encerrar com uma oração que você pode usar em casa, ao lado de uma cama de hospital ou onde quer que esteja. Ó Senhora de Lourdes, Mãe Imaculada, tu vieste a Bernadette na gruta de rocha e luz. Ensina-nos a rezar com o coração de uma criança, a fazer penitência com um espírito disposto e a amar com uma coragem que não mede esforços. Traze conforto aos doentes, descanso aos cansados, paz aos amedrontados. Leva-nos a Jesus, teu Filho, nosso curador, nossa misericórdia, nossa ressurreição e nossa vida. Amém. Lourdes não promete uma vida sem cruzes. Promete companhia sobre a cruz. Maria ao nosso lado, Jesus à nossa frente e a Igreja ao nosso redor. O primeiro sinal que Bernadette se esforçou para fazer tornou-se sua força, o sinal da cruz. Faça-o agora, com amor, e lembre-se, o céu está mais perto do que você imagina. A Senhora da Gruta ainda sorri, a fonte ainda corre, e para todos os que vêm com o coração aberto, seja na França ou na tranquilidade de casa, a esperança ainda flui.